O tema que eu separei para a nossa noite de hoje é o tema que está nesse cartaz muito bonito, nessa foto bacana, que o Renato trouxe para nós, que é o Mãos em Serviço, que é o capítulo 147 do livro Palavras de Vida Eterna, né, do nosso querido Emmanuel. E Emmanuel, quando traz para nós essa reflexão, ele vai falar sobre a necessidade que nós temos de movimentarmos, de trabalharmos, atuarmos no bem de maneira ativa. Porque muitas das vezes nós, por mais que já conhecemos a doutrina espírita, por mais que já conhecemos o Novo Testamento, às vezes corremos o risco de cair naquela comodidade de não estar atuando e praticando esses ensinamentos que nós já aprendemos. Porque o conteúdo já nos foi dado, a lição está sendo aprendida. Mas o questionamento que nós temos que fazer é, será que nós já estamos colocando a nossa mão em serviço para atuar no bem, aproveitando de todo esse conhecimento que foi trazido para nós? E aí nós lembramos que dentro da doutrina espírita nós sempre repetimos aquela máxima, né? Fora da caridade não há salvação. De maneira a lembrar que a caridade é o único caminho. Mas quando a gente pensa na caridade, o que a caridade é? Ela nada mais é do que a materialização do amor. E a gente está relembrando isso porque adianta a gente falar quem tem marido, mulher, está convivendo junto numa relação conjugal, adianta nós falarmos apenas eu te amo e não demonstrar pelos nossos atos que esse amor existe? É a mesma coisa quando nós pensamos nesses ensinamentos que nós estamos falando aqui. De que adianta nós nos dizermos cristãos se nós não estamos colocando em prática o ensinamento do Mestre? E aí a primeira referência evangélica que eu trago para nós não esquecermos, Epístola de Tiago, né? Segunda Epístola, capítulo 26, quando Tiago ele fala para nós que a fé sem obras é morta. Então de que adianta nós termos fé? De que adianta nós acreditarmos em Deus, acreditarmos nesse mundo espiritual, se nós não estamos utilizando essa fé para criar as obras necessárias para o nosso progresso moral? E é essa reflexão que nós temos que fazer. Relembrando muito aquela parábola dos talentos que nós também sempre gostamos de relembrar. Que tudo o que nós recebemos são oportunidades de trabalho. E se nós não estamos trabalhando da maneira que deveria ser trabalhada, significa que nós estamos e enterrando. E vai chegar o momento que o Senhor vai chegar, que vai ser a nossa própria consciência, cobrando o que nós fizemos daquilo que foi confiado a nós. Então, mais uma vez, a fé sem obras é morta. E aí, nesse mesmo sentido, nós temos outra referência. João, capítulo 14, versículo 15. Quando Jesus fala, se me amas, guardai os meus mandamentos, guardai os meus ensinamentos. A gente sabe que quando Jesus fala guardai é justamente praticar, seguir aqueles exemplos que ele trouxe para nós. Porque é a mesma coisa, na maioria das vezes nós dizemos que amamos o Mestre, somos seguidores do Mestre, mas não estamos colocando em prática os ensinamentos que ele trouxe para nós. Então a gente percebe que essa chamada, né, mãos e serviço, essa página que o Renato deu para nós aqui no início, deixa muito claro a necessidade de nós trabalharmos. Não à toa também que nós relembramos a todo momento que nós, enquanto espíritas, nos considerando como sendo os trabalhadores da última hora. Né? E a gente pensa nessa terceiro momento, a terceira revelação, a doutrina espírita, o Consolador Prometido, que chega para mostrar para nós a urgência de erguermos as nossas mãos e realizarmos o trabalho que tem que ser feito. E aí, para a gente poder ilustrar um pouco sobre como nós estamos atuando com esse serviço que tem que ser realizado, eu escutando uma outra palestra, um outro estudo, o palestrante chama Alexandre, eu não lembro o sobrenome dele, e ele estava falando sobre também essa necessidade do serviço, de nos colocarmos ativos. E ele fez uma comparação didática que eu achei muito interessante, então é por isso que eu peço a liberdade de repetir o exemplo que ele deu, porque eu achei muito pertinente. Ele faz para a gente relembrar aquele momento da nossa época de escola. Eu sei que tem muito tempo, né? Graças a Deus já passou esse momento, mas algumas coisas nós relembramos ainda. Então, ele traz aquele exemplo dos trabalhos em grupos, que geralmente você tinha a professora, dava um trabalho, os alunos se reuniam uns nas casas dos outros para poder elaborar aquele seu trabalho e depois apresentar oralmente na sala de aula.
E o Alexandre ele fala assim, pensa como eram os alunos nessa época. Aí ele subdivide esse grupo de alunos em 3 subgrupos. Ele fala que existia aqueles alunos, que eram os alunos que nem compareciam no dia da reunião. Né? E ele até brinca, geralmente eram aqueles que aí no dia da apresentação ficavam segurando os cartazes e não falavam nada. Né? Então você tinha esses que nem compareciam. Aí ele fala que tinha um segundo subgrupo, que ele até chamou de maneira, digamos assim, jocosa, do grupo do aham, tá bom. Que ele falava que era aquele grupo dos que compareciam, iam lá apenas para lanchar, para conversar, conversa fiada, mas não acrescentava em nada no trabalho. Tudo o que era feito ele só confirmava, falava, aham, tá bom. E existia o terceiro grupo, que era o grupo daquelas pessoas que realmente se movimentava para estudar, para pesquisar, para escrever, para elaborar um trabalho competente e conseguir, assim, lá na sala de aula, uma excelente nota. E olha que interessante a observação que o Alexandre faz. Uma excelente nota não apenas para ele, mas para o grupo inteiro que estava participando. E quando ele traz, nós relembramos dessa época, a gente até pensa de uma maneira mais saudosa, né? Às vezes a gente ri um pouquinho, que legal, que época bacana, só que a gente esquece que na nossa vida atual, esses 3 subgrupos ainda existem. Nós, quando estamos enfrentando as nossas responsabilidades na nossa vida, nós conseguimos nos identificar nesses 3 subgrupos, principalmente quando a gente lembra que somos espíritos imortais, que estamos encarnados neste planeta, na categoria hoje de expiações e provas, rumo ao mundo de regeneração, mas estamos encarnados aqui com um objetivo bem claro, bem específico, e que se nós não estamos cumprindo esse nosso objetivo da maneira que tem que ser cumprida, significa com certeza que nós não nos enquadramos nesse terceiro grupo, que é o grupo que está fazendo e realizando as tarefas da forma que tem que ser feita. E aí a gente faz uma análise desses 3 subgrupos. Como é que esses 3 subgrupos estão se portando no nosso dia a dia, na realidade aqui do mundo material? A doutrina espírita vai deixar bem clara para nós, primeiro, a importância que é ter essa oportunidade encarnatória na matéria. Porque nós sabemos que, apesar de nós aprendermos, também evoluirmos do ponto de vista espiritual, quando nós estamos no plano espiritual, é imprescindível a vinda na matéria para a gente colocar agora à prova tudo aquilo que nós fortalecemos, tudo aquilo que nós afirmamos ter compreendido enquanto estávamos no mundo espiritual. Então nós já sabemos que quando estamos aqui, aqui é um momento de luta, é um momento de estudo, é um momento de trabalho, não é um momento de passeio. A gente sempre escuta isso, né? Ninguém está à terra a passeio. E isso é uma verdade que às vezes nós não compreendemos. Só que quando nós estamos nesse subgrupo daqueles que não comparecem, nós poderíamos nos identificar como sendo aquelas pessoas que encontram encarnadas no mundo material e ignoram completamente a sua categoria de espíritos imortais. Ou seja, estamos encarnados, vivendo apenas as coisas que o mundo vem nos apresentar. Aí nós lembramos da época de adolescência, de infância nesses grupos, né? Por que essas pessoas elas não iam no grupo? Porque elas tinham outras prioridades. As prioridades poderiam ser, na época, jogar futebol, namorar, bater papo, brincar, ou seja, qualquer coisa menos fazer o trabalho. E quantos de nós que estamos aqui na matéria estamos agindo assim? Quantos de nós que estamos aqui preocupados unicamente com as coisas do mundo material, sem nos dar qualquer atenção para as questões espirituais, para o nosso avanço moral, o nosso avanço espiritual? E aí a gente relembra também, quando o mestre fala para nós, que não tem como servir a 2 senhores, né? Não pode servir a Deus e a Mamon. Porque justamente quando nós estamos servindo a Mamon, que significa justamente a posse, as riquezas, nós nos afastamos daquilo que é espiritual. E não nos entenda errado, não é que nós não temos que nos preocupar com aquilo que o mundo material nos convida, né? Nós temos contas para pagar, temos família, temos situações de saúde para resolver, mas o ponto é que nós damos muita atenção a questões que são supérfluas e não damos nenhuma atenção àquilo que é do mundo espiritual.
E a partir do momento que nós fazemos isso, nós não temos a capacidade de colocar as nossas mãos em serviço em relação ao ponto de vista espiritual. E aí a gente tem o segundo subgrupo que nós falamos, que é o subgrupo do aham, tá bom, ou seja, aqueles que só confirmam o que escutam. E aí a gente poderia identificar muitos de nós que já estão frequentando determinada religião, que já têm um conhecimento da vida espiritual, que frequenta assiduamente a casa espírita, a igreja ou qualquer outro ambiente religioso que vem fortalecer esse entendimento que nós temos que ter de quem nós somos, e apesar disso, estamos apenas confirmando o que nos é falado e não estamos atuando. Ou seja, estamos na quarta-feira, aqui nessa casa bendita que nos acolhe, saímos daqui e esquecemos tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que os Espíritos elaboraram para nós, não colocamos na nossa vida esses aprendizados. Ou seja, estamos no grupo, estamos frequentando, mas não estamos colocando as nossas mãos em serviço. O terceiro grupo, como nós falamos, são aqueles que realmente aproveitam a oportunidade. E aí a gente olha para grandes figuras do nosso planeta que aqui estão, que vieram, às vezes até sem condição financeira ou com condição financeira, mas utilizam tudo em proveito, não só apenas para o proveito próprio, mas colaborando com aqueles que estão à sua volta. A gente pensa em figuras como o próprio Divaldo, como o próprio Chico Xavier, como a irmã Dulce, dentre tantas outras figuras que viveram a sua vida para os outros. Ou seja, cumprindo aquela tarefa que lhe competia, mas também pensando em como contribuir para aqueles que estão à sua volta. Porque conforme a gente vai ver nesse texto do Emmanuel, que daqui a pouco a gente vai ler algumas partes, nós vamos perceber que não tem como nós colocarmos as nossas mãos em serviços se essas mãos estiverem em serviço somente para nós mesmos. Que aí a gente vai estar colocando essa mão em serviço do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual é necessário que essa caridade entre em ação. Por isso que lá no início nós lembramos que fora da caridade não há salvação. Porque todos os nossos atos devem pensar não somente em nós, devem pensar em todos aqueles que estão neste grupo, tal como aqueles alunos que estão preocupados em fazer com que o seu trabalho seja feito e realizado, queria que a nota alcançasse não apenas eles, mas também aqueles que estavam participando do seu grupo. E Emmanuel ele vai trazer para nós uma referência, porque Emmanuel sempre começa nos textos dele trazendo uma referência evangélica. A referência evangélica que Emmanuel traz para nós nesse capítulo 147 é uma referência que está em Mateus, no capítulo 8, versículo 3, que consta assim: E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Essa passagem em Mateus vai narrar o encontro de Jesus com um homem que sofria da lepra. Claro que hoje nós já não falamos mais lepra, né? Mas naquela época era assim que essa doença era reconhecida e era uma doença muito estigmatizada. Além de você ter todo o problema material no sentido do que aquela pessoa sofria no seu organismo físico, era uma doença que também trazia um estigma social e religioso. E é muito importante a gente entender isso para a gente compreender a mensagem de Jesus e o que Emmanuel chama atenção para o que Jesus fez. Então a lepra, aqueles que eram portadores da lepra naquela época, eles eram pessoas que eram completamente isoladas da sociedade. Tanto que em muitos livros nós vamos ver que eles andavam comumente com um sino, alertando por onde eles estavam chegando para as pessoas se afastarem deles, né? Nem conversarem com eles. Porque a religião daquela época considerava que aquele que tocasse em uma pessoa que tinha lepra também seria considerado impura. Ou seja, nós tínhamos o problema da doença, tínhamos o problema da religião que considerava quem tinha lepra uma pessoa impura e quem mantesse contato com essas pessoas também se tornasse impuro, e nós tínhamos um afastamento social que aquela pessoa não podia participar da sociedade. Então, quando Jesus se aproxima para poder fazer essa cura do leproso, claro que a cura é algo muito importante na vida daquele homem que estava passando por isso. Mas a mensagem para nós, muito mais importante, é entender primeiro o movimento que Jesus faz de estender a mão de maneira ativa, com o objetivo de auxiliar aquele homem que estava
passando por uma necessidade. Ao mesmo tempo, ele estava desafiando aquelas leis que ele não entendia como justas, porque como assim eu não posso estender a mão, auxiliar aquele que está passando por uma necessidade? E ele vem trazer para todos aqueles que estão à sua volta uma nova compreensão dessa religião. Ou seja, não adianta nós adorarmos a Deus se nós não estamos utilizando esse conhecimento que nós temos da lei para poder ajudar o próximo, para poder fazer o bem. Então eu anotei, até para não esquecer aqui, alguns pontos que eu achei muito interessante desse gesto que a gente percebe de Jesus nessa passagem que Mateus nos traz. O primeiro ponto é o gesto das mãos estendidas, né? Estender as mãos. Ou seja, Jesus tinha um objetivo claro quando ele vem e estende as mãos. Ele quer auxiliar aquela pessoa que está mais necessitada. Ele não está pensando em se mostrar, ele não está pensando em fazer com que os outros olhem e acreditem que ele seria o Messias, tanto que em várias das curas de Jesus no Evangelho nós percebemos que ele pede inclusive para ninguém contar, né? Vai e não conta. Porque a preocupação dele não era essa. Segundo ponto que eu achei interessante, a ação que transforma. Porque Jesus estendeu as mãos e o objetivo era claro, era transformar a vida daquele que estava necessitado. E quantos de nós, às vezes, ainda, claro que já é um começo a nossa movimentação de agir no bem, de fazer a caridade, mas quantos de nós, às vezes, fazemos isso, mas com um intuito meio, digamos assim, escondido? O nosso intuito, às vezes, não é diretamente o auxílio ao próximo. Às vezes é estarmos bem numa sociedade que nós estamos aqui, que nós estamos inseridos. Às vezes é conseguir, por exemplo, uma isenção tributária, porque eu estou fazendo com o meu dinheiro, fazendo um auxílio, fazendo uma ajuda. Ou às vezes, até quando nós pensamos espiritualmente, é uma troca, né? Eu estou ajudando para ter bônus horas, para quando eu chegar no plano espiritual estar numa condição melhor. Ou seja, às vezes as nossas formas que nós pensamos do porquê nós estamos ajudando, sempre estão atreladas a esse objetivo em ter algo que vai nos ajudar intimamente, individualmente. E Jesus deixa claro para nós que essa ajuda, que esse auxílio tem que ser com o objetivo de transformar. Aí um outro ponto que eu coloquei aqui, foco nos menos felizes. Todos os auxílios, ajuda que Jesus fez, sempre foi naqueles mais necessitados. E isso é um exemplo para nós. É um exemplo que se nós hoje temos condições de estar onde nós estamos, com o conhecimento que nós temos, porque por mais que nós temos dificuldades nas nossas vidas, é fato que existem pessoas que estão passando por maiores dificuldades. E independente da nossa condição, nós sempre temos a oportunidade de auxiliar alguém, de estender as mãos a alguém. Então, Jesus demonstra, olhe para aqueles menos favorecidos, para as pessoas que estão mais necessitadas. Faz esse trabalho de auxílio para quem realmente precisa de ajuda. E o último que eu coloquei, o poder de amor em ação. Ou seja, quando nós pensamos justamente nessa situação em que a sociedade condenava quem chegasse próximo dessas pessoas que estavam com lepra, Jesus, quando faz esse movimento, ele deixa o amor falar muito mais alto do que qualquer convenção social. E aí nós pensamos nos dias atuais. Será que nós, temos hoje uma capacidade de ir, por exemplo, fazer um auxílio num prostíbulo? Será que nós hoje temos condições de fazer essa caridade num ambiente onde impera a violência, num presídio? Ou seja, ambientes que às vezes nós temos uma dificuldade de chegar próximo, de ajudar. Claro, por um medo natural que nós podemos ter, mas muitas vezes também por conta do estigma social que determinados ambientes têm, e aí nós nos preocupamos. O que o outro vai achar de mim se me ver naquele lugar? E aí a gente olha para Jesus, Jesus não tinha essa preocupação. A ajuda é para ser feita em qualquer momento, porque o que vale é a intenção. O importante é justamente nós fazermos aquilo que está em nossas mãos. Aí Emmanuel vai trazer algumas considerações. Aí eu vou pedir permissão para a gente ler algumas partes do que Emmanuel trouxe, porque como eu já falei no começo, a mensagem não é minha, a mensagem é de Emmanuel. E aí é importante a gente entender, compreender o que ele está trazendo, para a gente poder justamente perceber o quão séria é essa mensagem de nós estendermos as mãos. Porque Emmanuel fala assim, mãos estendidas. Ele sabe, e quando a gente fala de mão, vamos abrir um parênteses aqui, porque
Às vezes alguém que tem alguma deficiência pode até acreditar que por não ter as mãos essa mensagem não estaria servindo para ela. Mas lembrando que quando a gente fala de mãos é nesse sentido figurado. É no sentido das ações que nós podemos fazer por conta própria, por iniciativa própria, que pode transformar a nossa vida e a vida do outro. Por isso que o símbolo das mãos são tão fortes, né? Jesus impunha sua mão para curar, Jesus utilizava sua mão para fazer os ditos milagres. Então a gente tem esse símbolo de mão de ação. Mas quando a gente está falando de mãos em serviço, nós temos que pensar em colocar as nossas potencialidades que cada um de nós possuímos a serviço do bem. Aí Emmanuel fala, mãos estendidas. Quando estiverdes meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Eu vou trazer para nós aqui um alerta sobre a oração, sobre a meditação. Claro que nós sabemos da importância de orar, a gente sempre fala isso dentro da doutrina espírita, como a oração é importante, a própria meditação para nós refletirmos em quem nós somos, né? Santo Agostinho falou isso para nós, né? Mas todo dia à noite a gente fazer aquela reflexão, aquela meditação para analisar o que nós fizemos e reter o que foi de bom, corrigir o que foi de equivocado, ou seja, a meditação é importante. Só que Emmanuel traz para nós essa visão de que não adianta apenas orar, não adianta apenas meditar. Essa oração, essa meditação tem que ser seguida num trabalho ativo no bem. Porque senão, essa meditação, essa oração não está servindo de nada para nós. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos uma questão que Kardec vai perguntar aos espíritos sobre se há mérito naquelas pessoas que se afastam da sociedade para poder, por exemplo, meditar numa montanha, né? Viver em meditação, viver em contemplação. E de maneira bem resumida, os espíritos eles respondem que não há mérito nenhum. Porque se nós não estamos fazendo o bem, isso é um mal por si só. Ou seja, não basta apenas não fazer o mal. A partir do momento que nós nos afastamos do convívio social, do ambiente familiar que nós estamos inseridos, significa que nós estamos fugindo das nossas lutas. Significa que nós estamos deixando de aproveitar essa oportunidade de colocar as nossas mãos em serviço. Ou seja, vamos meditar sim, vamos orar, mas que essa meditação e essa oração sirva para nos fortalecer a fazer o trabalho que tem que ser realizado. Aí Emmanuel ainda fala assim, ele vai dar um exemplo sobre a construção, as construções da nossa cidade, né? A evolução que nós temos em termos de moradia, tecnologia. Ele fala assim, cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelos espíritos. Nós temos hoje, na nossa sociedade, essa casa que nós estamos aqui, esse teto, né? A própria transmissão que está acontecendo aqui, acontece porque nós temos pessoas como o Renato, tantas outras que faz essa casa estar aqui, que estão trabalhando. A própria sociedade como nós conhecemos. Por mais que a gente pode, às vezes, gostar ou não gostar dos rumos que o mundo tem tomado ultimamente, a verdade é que hoje nós temos o que nós temos porque poucas pessoas quiseram erguer as mãos e trabalhar. São aquelas pessoas do exemplo que nós falamos, do exemplo da escola, aquelas pessoas que fizeram o trabalho pensando não apenas neles, mas em todo mundo. E aí a gente pensa, ora, se poucas pessoas conseguiram construir a estrutura que nós temos aqui, conseguem manter, por exemplo, pegando o exemplo do centro que nós estamos, manter esse centro funcionando do jeito que ele está, imagina se todos que aqui estão colaborassem de maneira ativa. Como que esse trabalho ia ser mais forte. Né? Então, Emmanuel ele chama esse olhar para nós, ó, perceba, tudo que existe, tudo que tem é porque alguém ergueu as mãos para poder fazer esse serviço. E aí ele continua. Aí ele vai trazer 2 exemplos de profissões que nós temos no nosso mundo material. Ele vem falar dos médicos primeiros. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos ao amparo aos enfermos. Ou seja, é claro que os médicos têm que estudar muito, têm que dedicar o seu tempo para aprender aquele conteúdo. Mas, mais uma vez,
De que adianta ele aprender esse conteúdo todo se ele não vai utilizar isso que ele está aprendendo para poder auxiliar aqueles que estão enfermos? Aí depois ele vem dar um exemplo dos professores, dos educadores, que ele fala: educadores mergulham vários lustros nas correntes das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gasta longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Mesma coisa. Eles têm que fazer um estudo duplo, né? O primeiro, aprender a ciência que eles querem lecionar, e depois eles têm também que aprender as melhores técnicas de ensino. Então, assim, são muitos anos, um período muito grande de aprendizado, que também, se esse aprendizado for colocado para auxiliar os alunos, de nada adianta. Nós sempre lembramos, né, de que adianta nós termos um mestrado, doutorado, pós-doutorado, inúmeros títulos acadêmicos, se esses títulos não estão servindo para nada na nossa encarnação. Não estão contribuindo para a nossa evolução, não estão contribuindo para que eu possa ajudar aqueles que estão à minha volta. Estamos dando os exemplos de títulos acadêmicos, mas a gente pode pensar em qualquer profissão, em qualquer coisa que nós estamos gastando o nosso tempo para poder nos aprimorar e depois jogamos fora aquilo que nós aprendemos. Mesmo que nós vamos modificar a nossa vida profissional no futuro, nós não vamos jogar fora. Aquilo serviu para alguma coisa. Nem que foi para nos fortalecer enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então a gente tem que pensar muito nisso. Para que nós estamos estudando? Para que nós estamos meditando? Para que nós estamos orando? E aí Emmanuel vem trazer para nós também um outro ponto que às vezes nós não valorizamos num serviço, de um trabalho que tem que ser valorizado. Porque ele fala assim: cada reencarnação do nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Ou seja, olha o trabalho que uma mãe tem, que o pai tem, que a família tem na educação daquele que chega aqui no mundo material. Muitas das vezes nós valorizamos, né? Muitas das vezes não, a gente só valoriza no mundo material essas profissões de renome. Por isso que a gente sempre dá exemplo do médico, que é uma das profissões mais valorizadas. E aí aquela pessoa que é uma dona de casa, nós não valorizamos. Mas aí se nós formos fazer uma análise do ponto de vista espiritual, talvez, ainda mais se esse que fez a medicina não está utilizando as suas mãos em serviço para o bem, talvez aquela dona de casa que está tomando conta dos seus filhos com amor, com carinho, está fazendo um trabalho muito maior do que qualquer outro profissional que nós valorizamos aqui no mundo material. E aí a gente pensa da ingratidão que às vezes nós filhos temos para com os nossos pais, com as nossas mães, mesmo sabendo que eles também são espíritos imperfeitos e muitas das vezes eles não agem da maneira correta, cumprindo a sua tarefa como pais, mas o fato é que eles nos deram a oportunidade de encarnação. E é isso que nós precisamos. Isso é algo que tem que ser valorizado. Claro que as mãos desses pais vão estar em serviço a partir do momento que eles contribuam efetivamente com a responsabilidade que lhes cabe. E aí Emmanuel ele fala assim para nós ainda: toda refeição para surgir pede braços em movimento. Até aquele lanche que nós estamos comendo, por mais simples que nós possamos achar, alguém teve que parar, teve que se movimentar, teve que fazer. Ou seja, nada à nossa volta surgiu do nada. Alguém teve que desenvolver. Alguém teve que dedicar o tempo, dedicar a sua atenção. Mesmo que ele tenha feito isso de maneira burocrática, sem ter essa caridade que nós falamos no início, demandou um tempo, demandou uma atenção. E aí Emmanuel fala: cultivemos a reflexão para que nos se aclare o ideal, sem largar o trabalho que nulo realiza. Ou seja, vamos refletir mais uma vez. Aproveitar que nós estamos refletindo aqui hoje, mas que essa reflexão se transforme em trabalho. E aí Emmanuel, terminando o seu texto, ele vai lembrar de Jesus. Porque ele vai falar para nós que o maior exemplo que nós temos é o Mestre. Não à toa, os Espíritos deixam claro que Jesus é o nosso modelo e guia. Eu sei que quando nós falamos isso, muitos de nós às vezes pensam assim: mas Jesus é Jesus. Né? Olha onde Jesus está e olha onde nós estamos. Mas nós vamos chegar onde o Mestre está. Porque Jesus já falou que nós podemos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Os Espíritos já deixaram claro para nós que a lei divina é uma lei de evolução e que todos nós seremos espíritos purificados, que isso é questão de tempo.
Então, Jesus é o melhor modelo que nós temos para nos pautar. E é por isso que Emmanuel fala, olha, Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Nós sabemos, né, o livro lá, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós sabemos que Jesus ele é o arquiteto, junto de outros espíritos de grande gabarito, do nosso planeta. Que ele está sempre aqui em torno de nós, fazendo com essa colaboração. Ou seja, ele não precisava vir materialmente aqui. Ele tem vários espíritos sob a sua guarda, que ele envia, que vem aqui, que faz esse trabalho de nos ajudar, de nos auxiliar. Mas Jesus, para dar esse exemplo de que o serviço é importante, esteve materialmente conosco, apesar de estar sempre conosco espiritualmente, mas ele veio aqui na matéria, passou pelo que passou para deixar, de certa forma, esse exemplo bem claro para nós. E aí a gente pensa, pô, foi difícil o trabalho de Jesus. Não estou falando do ponto de vista dele, que Jesus já é um espírito evoluído. Mas quando nós analisamos com as nossas imperfeições, com os nossos medos, com os nossos anseios, nenhum de nós gostaria de passar por o calvário que o Mestre passou. Então a gente sabe que foi um momento difícil desse ponto de vista material e que o Mestre passou sem precisar passar. E aí Emmanuel termina falando assim, pensemos nele, o Senhor. E toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidos e espancadas, ainda se despediram de nós, entre a palavra do perdão e a deixa mais um exemplo para nós. Porque a ingratidão Jesus viu, sem precisar, porque ele fez tudo de bom para nós. E isso mostra que no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós vamos encontrar muitas situações de ingratidão. Nós vamos encontrar pessoas que não vão entender porque nós estamos fazendo determinada coisa. Nós vamos encontrar aqueles que vão trabalhar para prejudicar o trabalho no bem que nós estamos fazendo. Mas a mensagem que o Mestre traz para nós é justamente não nos preocuparmos com isso. É continuar fazendo aquilo que nos compete. Porque se nós estamos exercendo o nosso trabalho, as nossas mãos estão em serviço no bem, nós estamos recebendo o auxílio desses irmãos abnegados no mundo espiritual. E eles vão fazer com que esse trabalho continue. E é muito claro quando a gente, dentro de uma casa espírita, garanto que se vocês conversarem com o Renato ou com os outros que trabalham nessa casa, eles vão te contar inúmeros momentos de dificuldade que essa casa passa. Tanto dificuldades em termos materiais, dificuldades em termos espirituais, mas que a solução sempre chega depois desse movimento que eles estão fazendo. Porque o trabalho no bem, nós não estamos sozinhos. Quando nós estamos nos propondo a fazer esse trabalho no bem, nós estamos com esse séquito de espíritos que estão ao nosso lado, nos colaborando para que o trabalho seja feito. Porque o trabalho no bem não é nosso, o trabalho do bem é de toda a humanidade. E aí vira esse trabalho importante. Diferente de quando é um trabalho focado unicamente nos nossos interesses privados, nos nossos interesses íntimos. E aí, para poder ilustrar muito essa mensagem da necessidade das mãos em serviço, tem uma história que eu gosto muito, que chama Mãos Enferrujadas, está lá no livro Luz Acima, de Humberto de Campos, ou Irmão X, né? E quem já leu algum livro do Humberto de Campos sabe que ele é uma pessoa muito espirituosa. Ele é uma pessoa, ele é jornalista, então ele escreve daquele jeito meio engraçado, fazendo umas tiradas com as pessoas. Não é à toa que ele é esse repórter do mundo espiritual. E aí ele traz essa história, que é uma história que chama Mãos Enferrujadas. Nessa história ele vai contar como foi a vida do Joaquim Sucupira. E aí, só para vocês verem como ele é espirituoso, ele já começa o texto falando assim, ó, que a vida do Joaquim Sucupira era marcado pela inação total. Falava pouco, andava menos, agia nunca. Então ele vai contando a vida desse homem. Ele fala que era um homem, que ele tinha muito dinheiro, não porque ele trabalhou, porque ele herdou dos seus pais, né, que tinham falecido, era casado, tinha sua família, e ele ajudava financeiramente todas as pessoas. Mas olha que interessante, a ajuda dele não era por conta da caridade. Ele dava dinheiro para os seus familiares sempre
Porque ele não queria que os familiares fossem bater na porta dele e ter que conviver com aqueles familiares. Então ele sempre dava o dinheiro para os familiares não ter nem que aparecer na porta da casa dele. A mesma coisa com aquelas pessoas que estavam vivendo na rua, nos orfanatos. Ele sempre colaborava com uma quantia vultosa para as instituições para não ter que ter essas pessoas pedindo na casa dele. Tanto que todo mundo que estava de fora achava que ele era um homem extremamente espiritualizado. Né? Até ele acreditava que quando ele viesse a desencarnar, no caso dele era morrer, porque ele não era espírita, ele achava que ele estaria no céu. Ele não tinha religião, porque ele achava que todas as religiões estavam se aproveitando do homem. Ele acreditava, sim, em Jesus, mas tinha suas ressalvas quanto aos ensinamentos do mestre, né? Ou seja, ele amava Jesus, entre aspas, mas não retinha os seus mandamentos. E aí ele desencarna. E quando ele chega no plano espiritual, Humberto de Campos fala que ele teve uma surpresa, porque ele esperava estar numa condição boa e não estava. Ele se vê numa situação em que as suas mãos estão enferrujadas, paralisadas como mármore, por isso que o título da história é essa, Mãos Enferrujadas, e que ele vai pedindo ajuda para todo mundo. Ele vê aqueles espíritos se movimentando e ele sentia como se aqueles benfeitores não vissem. Ele está vendo todo mundo trabalhando a todo momento, ajudando um monte de gente, e passavam por ele e não escutavam ele. E aí o tempo vai passando, aí ele consegue se conectar, orando pela oração, então você tem aquela conexão, e aí um espírito benfeitor chega próximo dele, e quando eles começam a conversar, o Sucupira já começa a reclamar, porque ele fala toda a biografia, comentando do que ele fez, do que ele ajudou, do que ele não ajudou, ele que está naquela condição, etc, etc. E aí ele é levado para uma espécie de julgamento. Fictício, claro que a gente sabe que não existe esse julgamento no plano espiritual, mas para poder ilustrar a situação, a gente pode falar que é até um julgamento com a nossa própria consciência. E o juiz, que é esse espírito benfeitor, fala: olha, Sucupira, eu não tenho tempo, que nós temos que trabalhar em ajudar os mais necessitados. Então eu não tenho tempo de escutar a sua biografia. Deixa eu te fazer algumas perguntas. E ele começa a fazer algumas perguntas ao Sucupira. Aí eu destaquei algumas das perguntas só para a gente ver como são coisas bem simples e que a gente consegue se identificar. Que aí ele pergunta para Sucupira assim: você foi casado? Aí Sucupira: fui, sim. Aí o juiz: você cuidava da sua casa? Não, isso é coisa de mulher, minha mulher cuidava de tudo. Você foi pai? Aí o Sucupira: sim. Aí o juiz: você cuidava dos seus filhos quando pequenos? Ele: não precisava disso, a gente contratava amas, criadas, elas cuidavam dos nossos filhos. E quando eles eram jovens? Eles foram entregues aos professores na escola. E aí foi fazendo várias perguntas. Aí no final, esse juiz pergunta: você fez alguma profissão útil? E a história termina a gente percebendo que Sucupira nunca utilizou o seu tempo de maneira a auxiliar aquelas pessoas que estavam necessitadas e nem a ele próprio. E aí a mensagem final, quando Humberto de Campos vai fazer a sua conclusão para nós, é deixar claro que a situação que Sucupira se deparou no plano espiritual não foi porque ele foi mau. Não foi porque ele fez coisas erradas, coisas equivocadas. Foi porque ele era inútil. Ou seja, porque ele não aproveitou o tempo, não aproveitou as oportunidades que ele tinha para trabalhar. Porque é melhor nós nos equivocarmos tentando acertar, fazendo bem, claro, não nos equivocarmos querendo equivocar, mas equivocar nesse trabalho de tentar acertar, de fazer o bem, do que fazer igual aquelas pessoas que Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos que nós falamos aqui, nos isolar de tudo e de todos sob o pretexto de não nos sujarmos, né, com a sociedade, com os problemas. Nós esquecemos que o ideal é nós irmos na lama, mas não nos sujarmos da lama. Ou seja, nós temos que ir, temos que estar, temos que realizar esse trabalho, porque é só assim que as nossas mãos realmente vão se encontrar em serviço. Então a análise final que nós pensamos quando Emmanuel nos traz, quando Humberto de Campos nos traz, em todas as mensagens que repetidamente a doutrina espírita traz para nós, é a importância de nós praticarmos aquilo que nós estamos aprendendo. Porque o momento de aprendizado já passou. Por mais que a gente sabe que a gente aprende em todos os momentos, nós já acumulamos aprendizado e conhecimento suficiente para agir. E mesmo que nós não tivéssemos acumulado esse conhecimento suficiente,
Nós poderíamos estar fazendo, atuando e trabalhando ao mesmo tempo que nós estamos aprendendo. Lembremos que Jesus escolheu 12 para te seguir, e os 12 que seguiam ele eram pessoas simples, pessoas muitas consideradas de má vida naquela época, pessoas que não estavam prontas desse ponto de vista que nós achamos que tem que estar para poder ter esses ministérios. Mas Jesus escolheu eles justamente para mostrar para nós que qualquer pessoa, das mais simples do ponto de vista material, podem exercer qualquer atividade de auxílio, de ajuda e espiritual. Então, agradeço mais uma vez pelo convite dessa casa, agradeço pelo Renato ter me convidado, pela atenção de todos vocês que aqui estão, que estão nos ouvindo em casa, e lembrando mais uma vez, a mensagem é uma mensagem dos Espíritos, da doutrina, que Jesus nos trouxe. Então, que a gente possa fazer jus a esse conhecimento que foi permitido que chegasse até nós. Então, obrigado mais uma vez.